Eu Saravá profundo a todos. Eu sou o mestre João, sou sacerdote no Ilhéayan Aláfia e o Oriu Ofum, o Templo da Estrela Verde, que é uma casa de culto tradicional dedicada a Xangô e Ayan e que é dirigida por nosso querido e amado pai William, o mestre Ubaxanã. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais incompreendidos da Umbanda, que é a sua própria história de origem. Antes, porém, me deixa passar alguns recados. Nós estamos tendo rito em vários templos ligados à nossa casa. Tem rito lá em Jacareí a cada 15 dias, tem rito aqui em São José do Rio Preto, onde a gente está semanalmente, toda terça-feira. E também tem ritos em Cuiabá, Várzea Grande, Ribeirão, em Uberaba, Uberlândia, não me lembro, me perdoa, e Ribeirão Preto, já falei, Frutal, enfim, em vários templos espalhados pelo Brasil todo. Se você precisar de ajuda, precisar de algum auxílio, só mandar uma mensagem aqui na mensagem aqui na página, onde quer que você esteja assistindo, que o irmão responsável vai responder onde que é o templo mais próximo da sua casa e quando tem gira lá também, né? E também, se vocês quiserem fazer algum jogo de búzios, jogo de cartas, também é só mandar uma mensagem para a gente poder estar agendando e organizando isso o mais rápido possível, tá? E se quiser fazer alguma doação para o nosso templo, para a nossa causa, é só acompanhar ou mandar no Pix que está por aqui em algum lugar da tela, que vai ser sempre muito bem-vindo, né? Nós sobrevivemos através das doações dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dos nossos devotos que frequentam o nosso templo, tá bom? Agora, sobre a história da Umbanda, ela é uma história bastante incompreendida, porque a história oficial e a história oficiosa, né? A história oficial da Umbanda, ela parte do mito da criação da Umbanda, que é aquele mito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Que a gente não sabe verdadeiramente até onde que isso é real, é verdadeiro, o que aconteceu, até onde que não é, mas acreditamos sim como uma manifestação legítima e verdadeira do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio de Moraes, e que deu origem, assim, foi um pontapé inicial para a popularização do movimento umbandista, né? Então a história do Zélio, que eu acho que é uma história que todo mundo sabe, se alguém não souber, coloca aí que em algum momento, algum dia, a gente vem contar essa história. Mas antes do Zélio já existia Umbanda, já existiam cultos muito parecidos, muito aparentados com aquilo que a gente faz hoje, e que é uma mistura, assim, um sincretismo, uma convergência de várias tradições que vieram para o Brasil a partir da colonização dessa terra, dessa nossa terra, pelos portugueses, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, começaram a colonizar o território brasileiro, lá para os idos de 1540, 1560, eles começaram já a trazer povos escravizados das suas outras colônias portuguesas lá na África, né? Onde hoje é o Congo, Angola, Moçambique e alguns outros territórios lá. Então esses foram os primeiros povos negros escravizados, né, que vieram aqui para o Brasil e que faziam parte daquilo que a gente entende hoje como os povos banto, né? O que é uma redundância até, porque banto é uma palavra que significa povos, né? Você falar povos banto é como você falar os povos, mas enfim.
Entre esses povos estavam vários deles cujo culto sobreviveu em maior ou menor grau até os dias de hoje, né? Os Cabinda, os Benguela, os Kassanji, os Lunda, os Kyoko, os Kikongo, os Bakongo, os Umbundo, né? Uma série de etnias que vieram para cá na condição de escravos e que, quando chegaram aqui, trouxeram consigo também a sua própria religiosidade. E aí aconteceu nesse período dois eventos muito importantes que marcaram um processo de sincretismo e de um pré-surgimento da Umbanda, que era o impedimento desses povos, dessas etnias, dessas pessoas de cultuarem as suas divindades tradicionais, de exercerem a sua religiosidade tradicional, né? E junto com isso a fuga desses povos das fazendas, da condição de escravidão para os quilombos, né? Para o meio do mato, onde eles se encontravam junto com os povos indígenas, né? Então, quando esses negros chegaram aqui no Brasil, impedidos de cultuar suas divindades, eles exerciam essa religiosidade através do sincretismo. Então eles se utilizavam das festas católicas, dos santos católicos, para fazer os seus ritos e para fazer os seus cultos. Até dentro desse contexto que nasceu aquela figura, né, do santo do pau-oco. É por isso que a gente usa no Congá, no altar, imagens de santos católicos, né? E também por isso que surgiu essa ideia do santo do pau-oco, que por fora é um santo católico, mas por dentro ele é oco e vai dentro dos santos, né? E a gente guarda essa tradição até hoje no Congá, que tem dentro de cada santo tem um axézinho ali de cada uma das divindades, de cada um dos orixás, né? E junto com isso, junto com esse processo de sincretismo entre as tradições católicas e as tradições africanas, ocorria também a fuga dos negros das senzalas para os quilombos, né? Onde eles se encontravam com indígenas, e aí havia um terceiro sincretismo, já um segundo sincretismo, na verdade, né? Que é entre essa cultura africana já um tanto miscigenada com o catolicismo, com a cultura indígena, que também já estava um tanto miscigenada com o catolicismo, né? De forma que esses primeiros grupos de africanos escravizados que vieram para o Brasil, eles tinham muita estima, muito respeito pelas tradições indígenas e pela figura do índio, pela figura do caboclo, que eles reconheciam como ancestral dessa terra. É por isso que nos candomblés mais antigos, assim, que são os candomblés de Angola, eles cultuam o caboclo, né? Faz assentamento de caboclo, baixa o caboclo de pena, tem festa de caboclo, etc e tal, né? E nos ritos antigos, eles faziam isso também. Nos ritos antigos, eles ritualizavam os seus orixás através das figuras dos santos católicos, né? Na verdade, seus inquices, né? Através dos seus inquices e bacuros, e outros nomes que eles dão às divindades, através dos santos católicos, mas eles também rendiam culto às divindades indígenas e à figura do caboclo. Mais para frente na história vai surgir outros povos, né? Mais para frente, já próximo do meio para o fim do processo escravagista no Brasil, vão começar a vir os povos de origem Jeje Nagô, né? E quando esses povos já chegaram aqui no Brasil, já existia um culto ao ancestral, um culto à ancestralidade, que era chamado como é que chama? Era chamado de calundu. Eram os calundus e tinham os batuques, né? E um pouco depois viria a surgir os candomblés,
que o candomblé, para quem não sabe, é uma palavra de origem banto também. Candomblé não é uma palavra de origem iorubá. Candomblé é uma palavra de origem banto, que significa festividade ou celebração, né? E junto com isso surgiram também, né, na esteira desses cultos, né, os candomblés de caboclo, né, os batuques que tem aqui no sul do país, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e até no Uruguai, na Argentina também tem batuque, né, e mais para frente, com a vinda desses outros povos, Jeje Nagô, eles deram início, na verdade, aos conhecidos candomblés de nação, né? E aí hoje a gente tem os candomblés de nação Angola, os candomblés de nação Jeje, os candomblés de nação Queto, Efã, Ijexá e etc e tal, né? Mas antes dessa formação da Umbanda, já tinha aquilo que a gente reconhece como um culto aos ancestrais, né? Já existia a figura do Tata Quimbanda, e já existia o próprio vocábulo, o próprio nome de Umbanda, que foi muito pesquisado por vários autores, entre eles o próprio patriarca assim, da nossa tradição, o Pai Mata, que não encontrou, à sua época, resquícios, informações sobre essa nomenclatura no Brasil, mas já existia sim, inclusive em cânticos muito antigos, né, em que eles cantavam, por exemplo, aquela música, aquele ponto do perdão, né, que é mais ou menos assim: que malembe, amendoaia, edundum, ganga de umbanda, amendoaia, edundum. Que significa, né? Que malembe eu peço perdão, né? Então, que malembe, amendoaia, edundum, eu peço perdão àquele que nos tira, que nos livra da escuridão, né? Ganga de Umbanda, né? Ganga, chefe, líder ou sacerdote de Umbanda, amendoaia, edundum, que é aquele quem nos livra, nos tira da escuridão, né? Então isso é muito mais antigo do que o advento do caboclo em sete encruzilhadas, do que o advento do Zélio, do que a compreensão mais comum, mais atual que se tem da Umbanda, dentro da própria Umbanda esotérica mesmo, né? O que revela para a gente uma ancestralidade da Umbanda que veio para o Brasil com uma fundamentação muito firme, assim, muito coesa, muito ancestral nas culturas de tradição africana, né? Principalmente na cultura Angola-Congo, né? E desses povos, dessas etnias que vieram aqui para o Brasil. Tanto é que desde muito antigamente já existia a figura do sacerdote de Umbanda, o Tata Quimbanda. O Quimbanda, na verdade, era o sacerdote de Umbanda. E Umbanda, segundo o dialeto quimbundo, é a arte, né, o ofício de promover a cura através das ervas, através do contato com a espiritualidade, tal como a gente faz hoje na própria Umbanda. E tinha essa figura do sacerdote, né, do Tata Quimbanda, que era aquele que recebia os gangas de Umbanda, os gangas que eram os ancestrais ilustres, né, os chefes tribais, os líderes tribais de sua época, os ancestrais de seus respectivos povos. Então, nessa época, a gente está falando aí de 1700 e pouco, né, já existia o culto a pretos velhos, por exemplo, já existia o culto à figura dos caboclos, já existia o culto às divindades africanas sincretizadas com os santos católicos, né? E mais para frente, posterior a esse período, começou a vir para o Brasil os povos Jeje Nagô, né? Que eram os povos Eué, os povos Fon e os povos Nagô, que hoje são os conhecidos Iorubás, mas que dizem respeito aos Igala, aos Ijexá, aos próprios Queto, aos Efã
e outros, aos Oió, né, e outros povos que eram mais ou menos aparentados ali de uma mesma região, ali onde que hoje é a Nigéria, o Togo, o Benin, e que vieram para o Brasil na condição de escravizados também, e aqui começaram a fazer parte desse processo de sincretismo, desse processo de convergência cultural, né? Então, nos candomblés mais antigos, mesmo que são os candomblés de Angola, eles vão observar que é muito comum a figura do caboclo, né? E nos candomblés mais recentes, que é o candomblé Queto, os candomblés de nação dita iorubás, né? Eles não cultuam muito, não se apetecem muito dentro da ritualística do candomblé pela figura das entidades que vêm, né, chamados catiços, por serem eguns, né? São espíritos mortos, espíritos ancestrais e que vêm para nos ajudar. E dentro da ritualística do candomblé há uma divisão assim, histórica entre o culto Lessé-Egum, né, o culto aos eguns, aos egunguns, aos babá-eguns, e o culto Lessé-Orixá, que é o culto aos orixás, às divindades, essas potências e potestades da natureza. Então, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou lá no Centro Espírita, lá da Federação Espírita lá no Rio de Janeiro, e deu origem, deu início a esse culto chamado Umbanda, né, que a princípio ele chamou Alabanda, na verdade, né, e depois Umbanda, já existia toda essa ritualística de culto aos ancestrais, toda essa ritualística de culto aos orixás. Isso já estava muito presente, assim, isso já estava muito presente, né? Vale dizer, assim, de deixar uma nota aqui, que esse processo de convergência, ele é tão real e tão verdadeiro, que a maioria dos sacerdotes, por exemplo, do candomblé, mesmo tendo essa divergência histórica, né, de ritualística a Lessé-Egum, Lessé-Orixá, a maioria dos sacerdotes, pelo menos que eu conheço, de candomblé, eles também cultuam e ritualizam as entidades da Umbanda, né? Tem caboclo, tem preto velho, tem baiano, boiadeiro, marinheiro e as outras divindades, enfim, né? Então, mas o que é importante de fato, assim, a gente compreender é que quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe o nome da Umbanda, esse nome já existia, o culto já existia, a ritualística já existia. O que o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Zélio fez foi dar uma nova roupagem para isso, né? Já existia os batuques, já existia o calundu, já existia os candomblés, já existia as macumbas lá no Rio de Janeiro, né? Mas todos tidos como cultos marginalizados, à margem da sociedade, tratados como uma espécie de baixa magia, de feitiçaria, de baixo espiritismo, etc., né? O que o médium Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas fez foi dar uma nova roupagem para esse culto, uma nova roupagem que de certa forma era mais degustável para a sociedade da época, né? Nós estamos falando aí de 1908, quando ele se manifestou, né? E que era uma época de muito preconceito, né? Mas que ele se aproveitando na esteira assim, da vinda do espiritismo kardecista no Brasil, eles deram uma embranquecida na Umbanda e como uma forma de tornar ela mais palatável assim para a sociedade, né? Tornar menos preconceituada, menos de certa forma agredida pelas pessoas da sociedade da época, inclusive pela justiça, pelo poder político, pela igreja e pela mídia, que tratavam esses cultos como cultos degenerados, né? Como cultos de baixo espiritismo, como cultos de baixa magia, como cultos em que o objetivo era fazer mal ao próximo, né? E a gente sabe que não é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado,
desse videozinho de hoje. Se gostaram, curtem aí, deixem os seus comentários com dúvidas, sugestões, com seus próprios ensinamentos, as suas impressões, para a gente conversar e discutir a respeito desse assunto que é muito salutar. Meu salve profundo a todos e até a próxima.